Entre o céu e o abismo, onde a pedra sonha, erguem-se as passarelas de Monte Falcó e as entranhas do desfiladeiro de Monte Rebei. Estes não são apenas caminhos, mas versos esculpidos na rocha, um hino da terra que se destina a ser lenda, no coração dos montanhistas. Este é um dos percursos mais espetaculares da Península Ibérica, um trilho onde a alma caminha descalça. Ao longo da jornada dançaremos com a vertigem em escadarias que brotam da própria montanha, degraus de pura audácia. Sentiremos o mundo balançar sob os pés em pontes suspensas e prendemos a respiração em desfiladeiros que rasgam a paisagem, revelando a beleza mais selvagem e intocada. Eis a Cordilheira de Monte Sei, um gigante adormecido de 40 km de comprimento, que repousa a sua alma de rocha entre Aragão e Catalunha, sendo a fronteira entre o Esca e Lérida. E mais do que montanhas, só um poema de contrastes gravado na paisagem que não deixa ninguém indiferente. Os caminhos das passarelas e do desfiladeiro são lineares e conectados entre si, uma dança de ida e volta tecida num único dia. De um lado, Via Camp, onde pernoitamos num estacionamento público, livre, com vistas de roubar a alma, junto ao refúgio de Monte Falcó. Do outro, La Masieta, um estacionamento privado, pago e com reserva prévia. Ao cruzarmos o barranco da Artera, somos recebidos com festa pela Nogueira Ripargossana, um rio que nasce nos mistérios, do Valtarão, e que desde o primeiro passo até o último suspiro desta jornada, nos acompanha como um velho amigo e alma cintilante, tingindo a paisagem com o seu lindo colorido, magia líquida e profunda. Neste reino de pedra e água, ergue-se a represa de Canelis, guardiã de um segredo vertiginoso, as passarelas de Monte Falcó. Suspensas no abismo, talhadas com coragem nas entranhas do calcário, escadarias em espiral abraçam os perdões como se dançassem com o vazio. Um labirinto que desafia o céu, convidando-nos a caminhar por onde antes apenas os mais ousados sonhavam. E que este sopro de inspiração nos conduz adiante e deixamos que o sonho nos leve. Porque é justamente aqui, entre muralhas de pedra e rios encantados, que a verdadeira aventura começa. Em 1960, a criação da represa de Canelis trouxe consigo o silêncio das águas e, com ele, uma inundação que cobriu as trilhas e apagou os vestígios que ligavam as margens do rio. A vila de Monte Falcó, antes vibrante, foi tomada pelo vazio, desabitada, como uma lembrança que se desfaz sob o peso do tempo. E assim um grandioso projeto nasceu, um sonho de resgatar o que o rio havia apagado. Ergueram-se então duas passarelas de madeira sustentadas por âncoras de aço, cravadas nas rochas verticais, para que o caminho fosse de novo percorrido. Percorrer as passarelas de Monte Falcó não é, de facto, uma aventura arriscada, mas exige uma atenção redobrada. Embora o trilho seja longo e a natureza das passarelas desafiadoras, há algo de sublime no desafio que se apresenta. A principal recomendação é para os corações que tremem com a vertigem. Suspensas no vazio, abraçando as rochas com firmeza, estas passarelas exigem coragem, pois o abismo com o seu olhar profundo pode incitar um medo que se torna quase palpável. No entanto, a segurança é bem notória, pois cabos de aço entrelaçam-se na parte externa, garantindo proteção a cada movimento, e assim o desafio torna-se apenas uma dança com o ar, onde cada passo é um testemunho de ousadia e confiança. O primeiro tramo foi um desafio envolto numa beleza tão sublime que nos deixou sem fôlego, como se a paisagem fosse feita de sonhos. A cada passo, o coração batia mais forte e o ar parecia tornar-se mais denso.
não de cansaço, mas de pura admiração. Aos nossos pés, toda a beleza de Monte Sec e do rio que a divide em duas. E com o espírito renovado, seguimos vigorosos, impulsionados pela promessa de mais descobertas, rumo ao segundo tramo, que nos aguarda a apenas 20 minutos de distância. E lá estavam eles, 291 degraus, um a um, a desafiarem os nossos corpos e mentes, conectados por trechos suspensos, numa parede que até há bem pouco tempo era território exclusivo dos escaladores, agora transformado em caminho de admiração e superação. O segundo tramo estende-se desafiador e grandioso, aproximadamente 100 metros que parecem suspensos entre o céu e a terra. Com um desnível de 50 metros, ele é o coração pulsante do dia, o trecho mais espetacular, onde o olhar se perde no infinito. E aos nossos pés, um espetáculo se desdobra. Monte Sec, com as suas montanhas majestosas, ergue-se imponente, como guardiã do horizonte. E ali, cortando-o ao meio com a sua força serena, o rio serpenteante a dançar entre os vales, a semear a vida e a refletir no espelho das águas a grandiosidade deste lugar intocado. É como se a terra e o rio se abraçassem eternamente, divididos, mas inseparáveis, criando uma harmonia que só a natureza pode compor. É aqui no topo da nossa travessia que o horizonte se abre e revela, como um segredo guardado, a ponte suspensa de Sieg lá ao fundo, e que se estende sobre o abismo com a sua elegância serena, como se fosse a própria linha do tempo, ligando passado e presente, com o seu fio de aço e coragem. De volta à terra firme, o próximo desafio aguarda-nos, uma descida íngreme, quase como um convite ao abismo, que nos conduz até uma ponte suspensa, onde o rio, com sua força silenciosa, nos observa. Esta é a ponte suspensa de Sieg, que comemora a passagem histórica destruída durante a construção da represa. Aqui, suspensos entre dois mundos, atravessamos a fronteira da comunidade autónoma de Aragão com a Catalunha, como se o próprio rio, com as suas águas profundas, fosse o guardião desse limiar entre terras e sonhos. A ponte, vertiginosa, parece-nos desafiar a cada passo, mas é também um elo entre o que deixamos para trás e o que surpreendentemente nos espera lá à frente.
O azul turquesa do Rio Nogueira é sem dúvida um espetáculo inefável, que nos embriaga com a sua beleza serena e profunda. Com o coração acelerado, seguimos rumo ao tão aguardado desfiladeiro de Congoste, de Monte Rebei. Um caminho estreito, quase secreto, ao longo de um canhão magnífico, onde as paredes se erguem como guardiãs silenciosas do tempo. Vamos então, mais uma vez, abrir os olhos ao sonho, deixar que a beleza nos envolva e nos conduza, como se o próprio desfiladeiro nos chamasse para um novo recomeço. Os penhascos que cortam as ravinas de Monrebei parecem ter sido esculpidos por mãos divinas. Exibem formas tão perfeitas que parecem arte pura. Cada rocha, com suas linhas imponentes, conta uma história milenar, como se o próprio tempo tivesse moldado esses gigantes, num gesto de pura criação. Em alguns trechos da trilha, o rio imenso e sereno estreita-se, como se quisesse abraçar o caminho. A largura não ultrapassa os 20 metros, e com isso o colorido das águas torna-se muito mais intenso, como se o rio nos convidasse a mergulhar ainda mais no seu mistério. Esta é uma experiência única, uma das trilhas mais deslumbrantes da Europa, onde a natureza se revela na sua forma mais pura. O Rio Sereno é o palco de caiaques e de canoas, enquanto as rochas se tornam lar dos majestosos abutres. Cada passo é um encontro com a beleza, um convite a sonhar mais alto. O Congoste de Monte Rebei é uma verdadeira joia escondida, um espetáculo da natureza que se revela apenas àqueles que a ousam buscar. Aninhado nas alturas, entre as províncias de Lérida e Huesca, ele permanece intocado, quase secreto, longe das trilhas turísticas que abarrotam os destinos mais conhecidos. A sua beleza selvagem, preservada pela dificuldade de acesso, é um convite a perdermos no mistério das rochas e do rio, onde o silêncio reina e a natureza fala apenas para os corações mais dispostos a escutá-la. O rio, com as suas águas serenas, traça uma fronteira natural entre as terras de Aragão e Catalunha. Este é um destino raro, onde a alma encontra descanso, uma experiência única, imersa em paisagens que mais parecem sonhos, tão vividas quanto intocadas. Encravado entre La Ribagorza, em Aragão, e Palar Jussá, na Catalunha, o Congoste de Monte Rebei chama-nos, com a sua entrada majestosa, por La Masieta, onde a nossa jornada, em seu esplendor, se encerrará. Uma travessia entre montanhas e águas, um final perfeito para uma caminhada inesquecível. A água azul turquesa da represa refletem as rochas e o céu. É como ter um sonho todo azul que nos traz serenidade, calma e uma viciante paz. O azul encanta-nos, seduz-nos e enfeitiça-nos. E enfim, chegamos à última ponte, a fronteira entre o caminho e o fim da grande aventura. Suspensa sobre o abismo, ela olha-nos com calma, como se soubesse que, ao cruzá-la, o eco da nossa travessia se dissipará, mas a memória permanecerá viva e intacta, como o rio que nunca deixa de correr. Encaramos esta última ponte não apenas como uma passagem, mas como um símbolo de superação, um limiar entre a realização de um sonho e a conquista final. Esta é a última linha que se estende sobre os obstáculos,
o ponto onde tudo o que foi desafiador fica para trás e onde o coração se prepara para o que vem a seguir. Novos sonhos, novas descobertas e novas aventuras. Que dia em cheio! Um turbilhão de intensidade e inspiração, onde cada instante se fez inesquecível. Tão bom, tão pleno, como se o próprio tempo se rendesse ao encanto do que vivemos, do que sentimos. E como adoramos cada momento, cada passo, cada suspiro, numa grandiosa jornada que ficará gravada para sempre no coração. Esta foi a luz e o colorido que pintaram hoje o nosso dia. Uma jornada selvagem, repleta de emoção, onde tentamos com toda a alma viver plenamente. Porque cada dia, por si só, é uma vida inteira. E em cada passo buscamos aquilo que nos faz vibrar. Que a nossa vida simples e bela continue a ser preenchida de momentos como este, repleta de tudo o que nos eleva, nos faz sorrir e nos mantém intensamente vivos. Sejam felizes.